alunos e alunas, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da disciplina de Elaboração e Análise de Projetos. Eu sou o professor Marcelo Rodrigues da Silva e hoje nós vamos tratar do segundo item do plano financeiro, que é o capital de giro. Então, boa aula a todos. Revisão. Na aula passada, nós tratamos do primeiro item do plano financeiro, estimativa de investimentos. Vimos que o investimento total na empresa consiste no somatório dos investimentos fixos e dos investimentos pré-operacionais. O investimento fixo corresponde então a todos os bens necessários para que a empresa possa funcionar: máquinas, equipamentos, móveis, utilitários, etc. Já os investimentos pré-operacionais se referem aos gastos realizados antes do início da operação da empresa, isto é, antes que ela abra as portas e comece a vender ou produzir. Então, como exemplos, a gente deu a pintura, instalação elétrica, troca de piso, etc., assim como investimentos de cunho burocrático, como a abertura da empresa, CNPJ, etc. Bem, na aula de hoje nós vamos tratar do segundo item do plano financeiro, chamado capital de giro. Vamos apresentar o conceito do que é capital de giro e também uma forma de calcular. O capital de giro, então, é o montante de recursos necessários para o funcionamento normal da empresa. Note que o conceito diz funcionamento normal. Então, o capital de giro ele não é uma reserva de emergência ou algo do gênero. O capital de giro compreende os recursos para a compra de matérias-primas e mercadorias, financiamento das vendas e o pagamento das despesas por um certo período, normalmente de um mês. Para calcular o valor do capital de giro, nós precisamos de duas informações: o estoque inicial e o caixa mínimo. Então, vamos começar tratando do estoque inicial. O primeiro passo, então, para cálculo do capital de giro é obter uma estimativa do estoque inicial. Para tal, devem ser identificados quais materiais ou mercadorias devem ser comprados, as quantidades necessárias, o preço unitário e aí o preço total. Então, todos os dados obtidos anteriormente no plano de negócios devem ser levados em consideração, como a capacidade de produção, o tamanho do mercado e o potencial de vendas da empresa. Importante mencionar também que um controle apurado dos estoques é muito importante, porque assim a gente consegue saber qual é o momento certo para adquirir novos produtos. E também uma outra consideração importante é que sempre que a gente vai formar um estoque, a preferência é para itens que têm um giro maior, que tem uma aceitação de venda maior. Até porque o estoque que fica muito tempo parado, ele representa, com um certo grau de certeza, um prejuízo. Aqui nesse slide, então, vocês têm uma tabela, né, de estimativa do estoque inicial. Então, todos os itens que vão compor o estoque da empresa devem ser listados nessa tabela, né? Então, aqui vai a descrição, a quantidade, o valor unitário, e que o total vai multiplicar a quantidade pelo valor unitário e chega aqui no total, né? Então, tem que fazer isso para todos os itens que compõem o estoque inicial. O segundo passo, então, para a gente calcular o capital de giro é estimar um caixa mínimo. Para que se calcule um caixa mínimo, é preciso definir o prazo médio de vendas, o prazo médio de compras e o prazo médio de estocagem. O entendimento é que nas vendas nós financiamos os clientes por meio dos prazos concedidos, e nas compras nós somos financiados pelos fornecedores por meio de prazos de pagamento negociados. Então eu vou tratar desses conceitos sempre tentando dar um exemplo para que a gente no final consiga fazer um cálculo. Então vamos lá. Primeiro passo, então, para o cálculo do caixa mínimo é estimar o prazo médio de vendas, ou seja, o prazo de contas a receber. Então, nesse exemplo aqui, eu fiz a seguinte estimativa. Então, 20% das vendas vão ser à vista e no dinheiro.
né? Então, o número de dias que a gente demora para receber é zero. A média ponderada, que seria o valor da porcentagem vezes o número de dia, dá zero, né? Então, 20% vezes zero dá zero, desculpe. Bem, seguindo então. Nesse exemplo, eu estimei que 40% das vendas vão se dar no débito, no cartão de débito. Então, no cartão de débito, o número de dias que demora para receber é 1. No dia seguinte, você recebe. Então, a média ponderada vai ficar 40% vezes 1 dá 0,4. E, por fim, nesse exemplo, eu estimei que os outros 40% restantes seriam vendidos no cartão de crédito. No cartão de crédito, a gente demora 30 dias para receber. Então, 40 vezes 30 dá 12 dias. O prazo médio, então, do contas a receber é obtido pela soma das médias anteriores. O resultado, então, indica que a empresa, nesse exemplo, leva 12,4 dias para receber as suas vendas. Então, esse é o primeiro passo para a gente calcular o caixa mínimo. O segundo passo trata do contas a pagar, né? Ou seja, a gente vai estimar o prazo que a gente vai ter para pagar os nossos fornecedores. A forma de cálculo é bem parecida. Aqui, então, eu estimei que a gente paga os nossos fornecedores 50% à vista, então a gente tem 0 dias, 50% vezes 0 vai dar o 0, e 50% dos nossos fornecedores a gente paga em 30 dias, certo? Então, 50% vezes 30 dias dá 15. Novamente, o prazo médio total é a soma aqui, então 0 mais 15 dá os 15 dias. O terceiro passo para o cálculo do caixa mínimo é estimar o prazo médio de permanência de estoques. Consiste então no prazo médio que a matéria-prima ou as mercadorias ficam no estoque da empresa. Via de regra, esse tempo ele abrange desde o dia que foi feito o pedido ao fornecedor até o momento em que os produtos são vendidos. Existem algumas formas de calcular esse tempo. Contudo, quando a gente abre uma empresa, a gente acaba estimando esse tempo. Nesse exemplo, então, eu estimei aqui em 5 dias. Então, em 5 dias a gente pede, recebe e vende. Veja que é um tempo bem curto. Ora, o quarto e último passo, então, para o cálculo do caixa mínimo, é calcular a necessidade líquida de capital de giro em dias. Então, a gente fez esses passos anteriores para poder chegar nesse cálculo aqui. Então, o que esse cálculo compreende? Ele compreende a diferença entre os recursos da empresa que se encontram fora do seu caixa, que é o contas a receber e os estoques, e os recursos de terceiros no caixa da empresa, que é o contas a pagar, ou seja, os fornecedores. Então, se o resultado dá positivo, a gente sabe que o caixa vai ficar descoberto. Se o resultado disso for negativo, então a gente vai saber, vai apontar que os recursos financeiros do que a gente vende está entrando no nosso caixa antes que a gente pague, o que é uma vantagem. Então, aqui nesse cálculo aqui, a gente viu que, pegando os dados do nosso exemplo, né? O contas a receber, a gente viu que tem 12,4 dias que a gente demora para receber as nossas vendas e o nosso giro médio de estoque é de 5 dias. Então, a gente tem aqui um subtotal, que é o contas a receber mais o estoque, de 17,4 dias. Um outro cálculo que a gente já fez é o contas a pagar. Então, a gente viu lá que a gente paga os nossos fornecedores com prazo médio de 15 dias. Subtotal 2, então 15 dias. A necessidade líquida de capital de giro, nesse exemplo, então, vai ser o subtotal 1, 17,4 dias, menos o subtotal 2, 15 dias, que vai dar 2,4 dias. Então, a gente sabe que a gente teria aqui um furo, digamos assim, de caixa de 2,4 dias.
E para isso, então, a gente teria que ter um capital de giro que desse conta desses 2,4 dias. Bem, agora vamos falar do caixa mínimo. O caixa mínimo, então, é justamente tudo que a gente fez até agora é para que a gente consiga calcular o caixa mínimo. Então, tendo todas essas informações, a gente vai chegar nesse valor. O que esse valor representa? Representa a reserva em dinheiro necessária para que a empresa financie suas operações. O valor do caixa mínimo é obtido ao multiplicarmos a necessidade líquida de capital de giro em dias pelo custo total diário da empresa. A partir dos dados fornecidos, aqui então eu peguei alguns dados, sendo o custo total da empresa 13.400. Dividindo esses 13.400 por 30 dias, a gente tem um custo de 446,66. Então, a gente pegaria aqui os 446, multiplicaria pelos 2,4 dias, que é lá a nossa necessidade de capital de giro, e aí então chegaria nesse valor de 1.071,98. Ou seja, a gente precisaria ter esse valor em caixa para que a gente não ficasse descoberto, para que a empresa não deixasse de pagar ninguém. Então, notem que quanto maior a necessidade líquida de capital de giro em dias, maior será o caixa mínimo. Então, uma boa prática é cuidar bem dos prazos que você vende aos clientes e paga os fornecedores, para que você tenha uma necessidade de capital de giro em dias pequena. Por fim, então, a gente tem que o capital de giro inicial, em resumo, é a soma do estoque inicial e do caixa mínimo. E a gente faz o registro dessas informações em uma tabela, conforme esse slide. Bem, terminamos a parte teórica, por assim dizer. Vamos então à nossa atividade, que é preencher o item 5.2 do TCC, chamado capital de giro. Para preencher o item 5.2, vocês devem listar pelo menos 4 tabelas. Na tabela 1, chamada estimativa do estoque inicial, vocês devem listar todas as matérias-primas que farão parte do estoque inicial. Na tabela 2, chamada cálculo da necessidade líquida, vocês devem demonstrar o cálculo da necessidade líquida de capital de giro em dias. Para essa tabela, vocês precisam calcular o prazo médio de contas a pagar, o prazo médio de contas a receber e o prazo de estoque. Vocês podem demonstrar esses cálculos preliminares em tabelas, como eu fiz aqui na aula, ou em forma textual. A forma vocês podem escolher, mas o conteúdo é necessário para o correto entendimento. As tabelas 3 e 4 desse item, caixa mínimo e capital de giro, em resumo, vocês devem colocar no trabalho, mas ainda não precisa preencher, porque faltam dados. Faltam os dados relativos aos custos da empresa. E esses custos nós calcularemos mais adiante. Eu atualizei então o modelo do TCC com essas tabelas que eu coloquei aqui, então eu vou deixar um novo modelo anexo a esta aula. Ok? Dúvidas, estou sempre à disposição e até a próxima.